Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um programa Palavra Ética aqui na TVC BH, a TV comunitária de Belo Horizonte. Eu sou Gilvanda Luiz Moreira. Lembrando que a programação da TVC BH está acessível através do canal 6 da NET, canal 13 da Oi e também via internet, tvcbh.com.br. No último dia 23 de agosto, agora 2017, eu tive a alegria de entrevistar Pedro César Batista, que é o autor desse livrinho aqui, ó, livrinho pequeno, mas gorducho, né? Pedro César Batista, autor do livro João Batista, mártir da luta pela reforma agrária, violência e impunidade no Pará, que é um livro, esse aqui é a terceira edição, um livro da editora Expressão Popular, né? Que vai relatar, narrar, né, o martírio do irmão dele, João Carlos Batista, que foi assassinado dia 6 de dezembro de 1988. Preste atenção na entrevista que eu gravei com Pedro César Batista. Olá, hoje é dia 23 de agosto de 2017, eu sou Frei Gilvando Luiz Moreira, da Comissão Pastoral da Terra. Nós estamos aqui em Belo Horizonte, aqui no bairro do Planalto, na Casa dos Carmelitas, aqui ao fundo, uma beleza, um santuário natural que é a Mata do Planalto. Eu estou aqui ao lado, recebendo o grande Pedro César Batista. Que bom encontrá-lo, meu irmão. Frei, é bom porque nós estamos juntos na mesma caminhada e é uma caminhada gloriosa, difícil, mas que nós acreditamos que estamos praticando a justiça. Então o nosso encontro e a oportunidade de vir aqui significa alimentar essa resistência, essa indignação e esse sonho por justiça que nos permite estarmos juntos. Que beleza. O Pedro César Batista está em Belo Horizonte, esteve também em Divinópolis, aqui próximo de Belo Horizonte, fazendo o lançamento desse livro aqui, ó, João Batista, mártir da luta pela reforma agrária, violência e impunidade no Pará, terceira edição da editora Expressão Popular. Pedro César Batista, que é o livro, que é o autor do livro. Pedro César, você é irmão de sangue do João Carlos Batista, que você retrata aqui no livro? O livro, além de ter a obrigação como um militante da luta do povo, eu tenho a obrigação por ser irmão do João Batista e por ter vivenciado e vivido com ele e com muitos companheiros a violência, a perda, a impunidade que o latifúndio ainda vive. Então, eu sou irmão do João Batista e é o resgate da história dos camponeses que ocuparam a Amazônia, da minha família que chegou em 65 e eu vivi até 75 dentro da floresta. Isso no Pará? No Pará, na cidade de Paragominas, que nos anos 70, até início dos anos 80, era conhecido como Paragobala. O latifúndio matou muito ali. Hoje já alterou a relação, entretanto a violência no Pará continua e praticada pelo latifúndio, mas com apoio e conivência do Estado, muitas vezes agora no caso do massacre de Pau d'Arco mostrou isso, a própria polícia praticando o massacre contra trabalhadores. O João Batista é isso. A nossa família sofreu todas as violências praticadas pelo latifúndio e com a cumplicidade e a conivência de agentes públicos. E o livro é esse quadro. Pedro César, primeiro parabéns pela edição do livro aqui. Eu observo que já é a terceira edição, né? A primeira edição desse, não há simples biografia, aconteceu quando? Foi em 1990, logo após o assassinato do Batista. Eu saí do Pará em 90 por necessidade de segurança física. A situação era muito difícil, tanto que do nosso grupo, 19 amigos foram assassinados, 19 companheiros, entre eles o João Batista. E em 90, quando eu cheguei, fui para São Paulo, eu fiz a primeira edição, que era com outro nome, inclusive, Conivência e Impunidade. Até quem fez o prefácio foi o Luiz Eduardo Grenhal, que era vice-prefeito de São Paulo e um advogado sempre que esteve na luta conosco. Aí, somente em 2007 que eu fiz uma segunda edição e pedi para o João Pedro Stedley fazer o prefácio. Ele fez o prefácio e propôs a mudança do nome.
para João Batista, Mártir da Luta pela Reforma Agrária. Então eu alterei o nome entre a primeira e a segunda edição e eu relato isso na introdução do livro, por solicitação, por proposta, né? Ele propôs, eu concordei, do João Pedro Stedley. E a terceira edição eu lancei agora em maio de 2017. Pela expressão popular e está bem mais grossa, revista e ampliada, né? Porque, infelizmente, a luta pela reforma agrária, a luta contra a violência no campo, a luta contra o latifúndio, não alterou. Nós podemos observar, e eu trago nessa terceira edição um quadro comparativo das desapropriações e assentamentos regularizados do governo Fernando Henrique até o fim do primeiro mandato da presidente Dilma. E o quadro não é nada bom para nós. E a gente pode comprovar, eu termino a terceira edição com o massacre de Colniza, no Mato Grosso. O massacre de Pau d'Arco ocorreu agora. Então, o latifúndio continua matando, a justiça continua dando impunidade aos assassinos e mandantes, e a polícia muitas vezes executando os crimes. E os latifundiários, com uma bancada poderosíssima no Congresso Nacional, inclusive responsáveis direto pelo golpe que caçou a presidente Dilma e que está aí em curso retirando todos os direitos dos trabalhadores. Então, a terceira edição do livro, ele vem nessa perspectiva de contextualizar que a luta pela reforma agrária, a luta contra a violência no campo, a luta contra o latifúndio continua na ordem do dia, uma necessidade dos trabalhadores urbanos, dos partidos, dos movimentos, de todos comprometidos com a luta em atuar e defender. E o livro é isso, é um alimento para a nossa caminhada. Pedro César, eu estou muito feliz de estar conversando com você aqui. Parabéns mais uma vez por você ter registrado aqui já a terceira edição, cada vez mais ampliada, porque só esse ano, essa semana, eu participo de uma comissão no Conselho Nacional dos Direitos Humanos, comissão defesa das lideranças ameaçadas de morte e também de enfrentamento à criminalização dos movimentos sociais. Só no primeiro semestre de 2017, agora já são mais de 50 lideranças assassinadas na luta pela terra. Pistoleiro ou mandante preso. Exatamente. Então, assim, infelizmente, continua se reforçando no Brasil a latifundiarização, né? Então, a gente resgatar a memória, né, o exemplo de luta, a combatividade dos companheiros que tombaram na luta, isso é imprescindível. Meu irmão, João Carlos Batista, seu irmão de sangue, foi assassinado dia 6 de outubro de dezembro de 88. 1988, 2 meses após a Constituição ser editada, a famosa Constituição Cidadã, né? Apresente, é claro que nosso tempo aqui é pequeno e já deixamos desde já aqui o convite para quem quiser procurar, da editora Expressão Popular, né? O livro João Batista, Mártir da Luta pela Reforma Agrária, Violência e Impunidade no Pará, né, do autor Pedro César Batista. Apresente as principais linhas aqui, a partir dele, um pouco do contexto o livro, que levou ao assassinato do João Batista. Ele faz uma síntese, um lapso da ocupação da Amazônia a partir da nossa ida para o estado do Pará em 1965, com a propaganda da ditadura que foi integrar para não entregar, e nós, como éramos agricultores do interior de São Paulo, meu pai com meus irmãos, eu tenho uma irmã e meu irmão e eu e minha mãe, fomos para Paragominas. E ali vivemos, e o livro retrata isso, a violência que foi comum naquele período de ocupação da Amazônia, a devastação da natureza, porque para você conseguir apoio, recursos públicos para poder plantar ou criar recursos, você tinha que chegar no banco e dizer: eu tenho tanto desmatado. Quem mais desmatasse, mais o governo financiava. E o João Batista parou seus estudos, retomou em 76, quando fomos para Belém, integrou a Comissão Nacional ProUni, que organizou o Congresso de Salvador, e a partir daí
se dedicou até o final de sua vida em defesa dos direitos do povo. Sofreu o primeiro atentado em 85, quando meu pai também foi baleado, o segundo em 86, o terceiro em 87, quando já era deputado, e o assassinato em 6 de dezembro de 88. Então, nesse período, só que eu trouxe o livro até os dias de hoje, mostrando a necessidade da luta pela reforma agrária, de efetivar a democratização das terras no Brasil e de punir os mandantes e assassinos de crimes contra os trabalhadores. Entre 64 e 2007, que é um quadro que eu apresento, foram assassinados 2.183 trabalhadores, com menos de 20 julgamentos de assassinos e mandantes. Então o livro ele não trata apenas do João Batista, ele fala de dezenas de companheiros e companheiras que foram assassinados, Irmã Dorothy, Gabriel Pimenta, Paulo Fontelli, Salvadorzinho, Gringo, Irmã Rejane, foram muitos. E o livro fala desses todos que caíram, denuncia, inclusive dando o nome dos principais responsáveis pela violência no estado do Pará, que organizaram a UDR, capitaneada pelo fascista Ronaldo Caiado, e que hoje se diz estar em um partido que não tem nada de democrático, apesar do nome. E nós estamos agora tentando colocar no cinema. Um companheiro que conviveu com o João Batista, conheceu o livro, depois ele me conheceu, propôs, fizemos o projeto e estamos trabalhando para contribuir com a produção do filme, porque o nosso objetivo é resgatar a memória da luta do povo, para que a juventude, principalmente, conheça que nós não chegamos aqui de presente. Não foi presente de ninguém as nossas conquistas que hoje estão tentando nos tirar. Algumas, inclusive, o parlamento golpista, junto com o governo golpista, e o judiciário golpista estão tirando. Mas o livro é esse quadro, é a resistência do povo, é o enfrentamento às oligarquias, especialmente do campo, ao Estado que não representa os interesses do povo, e esperamos também conseguir levar ao cinema. O nosso projeto é para lançar o filme, que terá outro nome, João Batista, o Combatente do Povo, e que é justamente esse quadro. A ocupação da Amazônia, a violência provocada pelos grandes projetos sustentados com recurso público, o latifúndio matando os trabalhadores, com a conivência, participação de agentes públicos, policiais muitas vezes matando, como ocorreu agora em Pau d'Arco. E essa luta, nós temos a obrigação, como eu parabenizo você com o seu programa e essa nossa conversa, de levar a história da luta do povo para que todos conheçam, porque não era para estarmos vivendo os retrocessos que estamos enfrentando. Então, o livro e o filme têm a finalidade de resgatar a memória para que possamos ter claro a direção a seguir, uma direção que evite mais mártires. Nós precisamos, de fato, de paz, de justiça, de igualdade na nossa sociedade. Então, se o povo não tiver conhecimento da sua memória, da sua história, de luta, de combate, que muitos perderam a vida para que pudéssemos chegar aqui, as pessoas não vão compreender. Então o livro, ele traz quadros, dados sobre o latifúndio no Brasil, dados sobre a violência no campo, nomes de vários companheiros que foram assassinados, traz um capítulo sobre a questão da reforma agrária no mundo, fazendo uma comparação, porque no Brasil as oligarquias, ao falar em reforma agrária, eles pensam que é coisa de comunista. Reforma agrária nunca foi coisa de comunista, pelo contrário, é uma reforma burguesa ainda preliminar. Muitos outros países capitalistas fizeram reforma agrária. Fez no século XIX. Então, é uma necessidade. O latifúndio é um dos principais entraves para que exista justiça no Brasil. Então, o livro trabalha essas questões todas. E também eu reproduzo vários discursos do João Batista, quando deputado, falando de companheiros que foram assassinados. Porque foram muitos e continuam sendo assassinados. E é preciso conhecer a história para a gente fazer um futuro diferente. Mesmo com todas as dificuldades que enfrentamos hoje, a gente não pode jamais deixar de acreditar na nossa caminhada, na nossa luta, e que o povo será capaz de compreender e reconstruir a sua caminhada. E para isso existem muitos exemplos, E o Batista é um dos que pode animar a nossa caminhada. É isso aí. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já para continuar socializando com você aqui a entrevista que eu gravei com Pedro César Batista, o autor desse livro, João Batista, Mártir da Luta pela Reforma Agrária, Violência e Impunidade
no sul do Pará. Espere aí e voltaremos já já. Olá, estamos de volta com o programa Palavra Ética aqui na TVC BH. Eu sou Gilvando Luiz Moreira. Convido você para continuar assistindo comigo a entrevista que eu gravei com o autor desse livro aqui, com o Pedro César Batista, que é irmão do João Batista, que foi assassinado apenas 2 meses após a promulgação da Constituição de 1988. Esse livro que tem como título João Batista, Mártir da Luta pela Reforma Agrária, Violência e Impunidade no Pará. É um livro indispensável de ser lido, porque traz muitas lições de ética e de compromisso social sobre as grandes violências que acontecem no Brasil. Preste atenção. Pedro César, você disse aí, o João Batista, antes de ser assassinado, ele foi deputado estadual, né? Por qual partido e qual foi a trajetória? Se vocês chegaram no Pará em busca de terra, de uma vida melhor, dignidade, tudo. João Batista chegou a ser presidente do sindicato, Sabores Rurais. Qual foi a trajetória dele até chegar a deputado estadual e por quê? Conte um pouco também assim, como é que era o jeito dele viver, conviver e atuar, que cutucou a onça com vara curta e no terceiro atentado ser assassinado. O João Batista, primeiro que ele era um camponês, que ficou em torno de 15 anos sem estudar. Quando nós fomos para Belém, em 75, ele fez supletivo, cursinho, iniciou o curso de Direito e já participou inicialmente da reconstrução da Uni. Em 78... Ele chegou a terminar o curso de Direito? Terminou, ele terminou em 81, mas em 78 ele dirigiu, após 68, a primeira greve de estudantes que teve no Pará, foi o João Batista que liderou. E, ao se formar, ele passou a advogar para sindicatos de trabalhadores urbanos, inicialmente dentro de Belém. Mas em pouquíssimo tempo ele já estava completamente voltado para a solidariedade e o apoio jurídico às lutas dos camponeses no Pará, poceiros principalmente, porque o grande projeto, famílias que viviam séculos numa área, chegavam, Viseu teve uma área enorme, a Jari, lá na Pará, Amapá, uma área de 2 milhões de hectares, a região de Paragominas, o estado do Pará, grandes projetos provocaram a expulsão de milhares e milhares de trabalhadores que viviam há décadas ou século em uma determinada área. Então o Batista passou a advogar para estes trabalhadores e sempre com o apoio do povo. Ele tinha uma capacidade surpreendente de mobilizar. E você perguntou sobre a trajetória orgânica dele. Em 78 ele foi recrutado pelo MR8. Ele ficou no MR8 até 80, 81. Em 81 ele nós organizamos um grupo no Pará chamado VR12, que tinha uma denominação para fora chamada Avante. Éramos estudantes, Movimento Estudantil Avante. Inclusive, eu fui vice-presidente norte da UBS secundarista pela Avante, eleito em um congresso de São Paulo, Campinas. Em 80, e aí nesse período, nós atuávamos no PMDB. E ficamos no PMDB até 86. Ele foi eleito pelo PMDB em 86. Ainda em 85 os partidos comunistas foram registrados e aí ele foi para o PSB. Nós fomos para o PSB, mas a disputa interna era muito grande, tanto que hoje o PSB pegou o caminho dessa ala de direita. E quando ele foi assassinado, ele estava no PSB. Ele foi um deputado... Partido Socialista Brasileiro. Porque o PSB, tanto que no livro eu relato, nós temos inúmeros companheiros e companheiras que foram da nossa articulação e todos do PSB e assassinados. Era a época, vocês estão fazendo lembrar do Miguel Arraes. O Arraes. Francisco Julião, o grande advogado das Ligas Camponesas. O Julião foi o grande líder e advogado das Ligas Camponesas e era do PSB. Exato. Miguel Arraes era do PSB. Exato. Infelizmente o PSB... E precisa a gente localizar também, assim, que no final da década de 70, início de 80, quer dizer, o PMDB era muito diferente do PMDB hoje, 2017, né? Foi uma frente, época estava começando o PT
e os partidos socialistas e comunistas estavam saindo da clandestinidade. Uma né? parte ajudou a construir o PT e outra continuou no PMDB até que ter o seu registro. O Pedro PCB, César. o PCdoB, o PSB, né? Pedro César, então dá para dizer assim que João Batista, seu irmão de sangue, foi assassinado principalmente porque mais incomodou os poderosos latifundiários do Pará pela atuação dele como advogado? Sim, e Advogado pela capacidade popular. de advogado popular, essa é a grande diferença, porque apesar que mesmo como deputado eu tenho um capítulo que eu trabalho isso no livro, porque o parlamento, e ele sempre denunciava isso, não serve ao povo. O parlamento é um instrumento de controle do Estado burguês sobre o povo, e o João Batista fazia essa denúncia dentro do parlamento, como parlamentar. Porém, como advogado, ele teve influência, e eu trago um quadro também, de todo o Estado, mostrando aonde ele influiu, organizando o povo, porque ele nunca foi um advogado de trabalhar distante do povo, ele estava junto com o povo, mas o grande motivo dele ter sido assassinado, além da sua ação jurídica, política, foi a sua liderança. Ele conseguia, de um dia para o outro, mobilizar, se fosse preciso, 1000 homens armados. Ele tinha, e era um período de confronto pesado, existiram inúmeros casos da polícia ser colocada para correr do meio do mato. Quando ele ia para as audiências, ele nunca foi só. Era comum, quando tinha uma audiência que as autoridades informavam que o advogado era João Batista, a polícia ocupava as cidades. Porque o João Batista chegava com milhares de trabalhadores também ocupando a cidade. Então ele sabia a diferença que é participar de uma audiência ou de uma reunião com autoridades, com o povo ou sem o povo? Total. Tanto que ele denuncia que ele foi assassinado no dia 6 de dezembro, que foi uma terça-feira. No sábado anterior, 3 ou 4 de dezembro, eles teve uma reunião com o Poder Judiciário na cidade de Paragominas e um capitão da PM, e um capitão e um tenente, publicamente, com as metralhadoras em riste, o ameaçaram de morte, porque ele estava acompanhado de milhares de trabalhadores. E isso 2, 3 dias antes, o último discurso, que é o primeiro capítulo do livro, ele conta, ele dá o nome, Capitão Magela e Tenente Lameira, me ameaçaram publicamente durante uma audiência que eu realizei este final de semana, quando foi na terça-feira, o assassinaram. Então, nós precisamos de advogados, lideranças e militantes e dirigentes da luta do povo que sejam do povo. O João Batista, ele era um camponês que conseguiu ser advogado, ser deputado, mas nunca deixou de ser camponês. Que maravilha! E quem matou João Batista? Jagunço e mandantes já foram encontrados, julgados e condenados? Os pistoleiros, os jagunços, foram presos, já foram soltos. O principal, inclusive, ele foi assassinado recentemente prestando serviço como matador para a polícia do Maranhão. Era um pistoleiro do Piauí que prestava serviço. Os mandantes, ninguém foi punido. Os principais foram Camilo Liana, que já morreu. Levou quantos anos? De pena. Levou 21 anos. 21 anos, mas cumpriu o 6º e foi colocado em liberdade e continuou trabalhando para a polícia. Ele era um matador da polícia. Ele foi assassinado pela própria polícia numa queima de arquivo. O outro pistoleiro que foi preso, antes do julgamento, ele foi degolado dentro da prisão. Esse estava falando mais. Degolaram ele na prisão. O segundo, que nunca falou, inclusive este que assassinaram, ele tem um irmão que é deputado estadual no Maranhão, ligado aos bandidos, a direita fascista lá do estado do Maranhão e do Nordeste e Norte. Mas os mandantes foram Camilo Liana, que tinha cemitério na fazenda e que ganhou uma cidade de presente. O Pará tem um lugar chamado Ulianópolis, que é em homenagem a Camilo Liana, que era matador, chefe de matança, e tinha um cemitério privado onde ele matava os trabalhadores. E lá mesmo enterravam. E todo mundo sabe disso no estado do Pará. Davi Rezende, outro matador, também já morreu. Josiel Fonseca, que está vivo hoje, é pastor. Abriu uma igreja numa cidade chamada Capanema, no Pará, mas continua comandando a matança. Ele formou, inclusive, a sua riqueza matando motoristas de caminhões. Ele começou, era paraibano, veio da Paraíba e
a primeira ação criminosa dele foi roubar cargas de caminhão. Matava os motoristas e virou tem uma enorme riqueza. O filho é prefeito, já foi deputado e ele nunca foi punido. Fora outros, eu faço uma lista que eu incluo desde o Ronaldo Caiado, porque foi feita uma lista organizada pela UDR e todos tinham que morrer. Como foi assassinado Paulo Fonteles, como foi assassinado Salvadorzinho, Salvador Alves dos Santos, como foi assassinado João Batista, como foi assassinado Benedito Alves. Foram vários que a UDR organizou uma lista e tinha que matar. Porque o objetivo deles ao assassinar as lideranças era calar o povo, intimidar o povo. Então, de certa forma, eles continuam matando até hoje. E nós somos sementes de madeira de lei que nunca vamos morrer, vamos continuar resistindo. Pedro César, quem quiser ler, que aqui é apenas uns pitacos, né? O melhor caminho é através da Editora Popular ou tem outro caminho para encontrar o livro? Existe no próprio Facebook. Procura Pedro César Batista e entre em contato comigo. Ou com a expressão popular, mas procura Pedro César Batista no Facebook. A gente conversa. Pode procurar lá que vai achar o meu contato, telefone, o Facebook, e-mail, tem todas as informações, vai ser fácil achar. Ou então comprar direto na Editora Expressão Popular. Ou na Expressão. Meu irmão, muito obrigado, Frei, viu? Obrigado e nós estamos juntos, viu, na luta aí. Valeu. Firme. Tá bom? Parabéns, viu? Firme. Obrigadão mais uma vez, porque eu tenho certeza absoluta que ao resgatar nesse legado profético, político revolucionário do seu irmão de sangue, o José Batista. João Carlos Batista, né? Que no dia 6 de dezembro de 1988, apenas 2 meses após a Constituição ser promulgada, ele novo, não era? 36 anos. Apenas com 36 anos. Jesus Cristo foi assassinado com 33, ele com 36. Pertinho lá de Imperatriz, onde o padre Josimo também foi assassinado, sim, né? Essa terra lá onde você estava, onde também atuou o padre Ricardo Rezende, não foi? Ricardo Rezende estava em Rio Maria, Josimo em Imperatriz e nós em Paragominas. É um triângulo. Ali, sul do estado, o norte... o sul do Maranhão, Imperatriz, e o nordeste do Pará. Então é uma região em que a violência ainda é muito grande. E continua essa perseguição. Mudou, obviamente, não tem mais o nível, mas reafirmo, o massacre de Pau d'Arco mostrou ainda a disfarçatez do latifúndio que contrata policiais armados, fardados, para irem fazer uma chacina contra trabalhadores rurais. Então, a luta, apesar do assassinato do Batista, fará 30 anos o ano que vem, continua a mesma, né? O combate ao latifúndio, ele não pode ser deixado de lado um segundo. A exigência da punição de jagunços e latifundiários mandantes de crimes também não pode ser deixada de lado. É uma necessidade histórica na busca por justiça. Sem dúvida. Obrigadão mais uma vez, meu irmão. Obrigado. Estamos gravando aqui o Frei Gilvan Luiz Moreira, da Comissão Pastoral da Terra, entrevistando aqui o Pedro César Batista, irmão de sangue do João Carlos Batista, que foi assassinado há 29 anos atrás, no dia 6 de dezembro de 1988. E assina embaixo de tudo que o Pedro César está colocando para nós aqui. Pedro César, que eu terminei recentemente minha tese de doutorado em Educação na UFMG, sobre a luta pela terra como pedagogia de emancipação humana. Então pude comprovar, teoricamente, mais uma vez, isso que se afirma, no Brasil, a exploração, melhor dizendo, a superexploração do capital, do capitalismo, uma das colunas mestras dela é a estrutura fundiária latifundiária. Então a terra continua cercada, aprisionada, sequestrada em poucas mãos, para que os capitalistas no Brasil, capitalistas do campo e da cidade, usem e abusem do povo e também de todos os bens naturais, né? Então que beleza esse livro aqui, e que vai virar filme, e esse grande inspirador aqui da Rede Nacional dos Advogados Populares. Um abraço, Frei Gilvander. Valeu, meu irmão, bom demais. Obrigado mesmo, tá? É isso aí, muito obrigado pela atenção. E esperamos que essa entrevista que fizemos com Pedro César Batista, autor desse livro, João Batista,
mártir da luta pela reforma agrária, possa ter inspirado e continuar fazendo bem para todo o tecido social brasileiro. Obrigado pela atenção e até o próximo Palavra Ética.